Ouça agora a palavra profética com o apóstolo Samuel. Quebrando as regras. A palavra de hoje para a sua vida espiritual. A religião, ela produz normas, regras e fórmulas para você mudar. A pessoa pode mudar temporariamente com a religião, mas quando não há poder de Deus, essas alterações não são permanentes. Nós temos um relacionamento com Deus por mudanças permanentes e superarmos os problemas. Jesus, ele nos ensina uma oração em Mateus 6, versículo 9 e 10. Diz assim: você, portanto, ora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim como na terra. Jesus, ele ensinou seus discípulos a orar a oração do Senhor. Abba, Pai. Em outras palavras, ele lhes ensinou a orar, e esta oração começa com a revelação de quem é o Pai e quem é você. Quando você ora, a primeira coisa a sair da sua boca é Pai Nosso. Quando oramos ao Pai, nós estamos quebrando a lei da religião, porque a palavra Pai significa fonte de vida. Este é um lugar aonde começou tudo que é visíveis e invisíveis. A oração modelo que Jesus nos deixou, ela veio trazer para os seus discípulos e para nós, e ela produz um resultado poderoso. Nós todos devemos querer ter esse espírito de oração para produzirmos os resultados que queremos em nossas vidas, tanto pessoais ou em nossos ministérios. A revelação do Pai para nossas vidas, a vida de oração, não começa se você não tem uma revelação do Pai. Você deve orar como uma criança e ver os resultados. A revelação do Pai em partes: identidade, segurança, autoestima, validação e afirmação. As mães, elas nutrem, mas os pais trazem identidade. Identidade é uma posição no mundo espiritual em que a autoridade ela é exercida. Você não pode chamar a ninguém de pai. Quando uma pessoa diz pai, deve ser uma ligação genética. No espírito, há uma conexão espiritual com o Pai que nos diz que somos seus filhos. Um Deus que você deve chamar de Pai, porque Ele é a fonte de vida. Ele é o nosso DNA. E o mesmo DNA dele diz que permitimos ser filhos dele. Ele nos criou e nos gerou lá no céu. No Antigo Testamento, eles sabiam o que era isso. Apenas um filho conhece seu pai, e seu pai conhece seu filho. Você carrega o DNA do Pai. Assim, é naturalmente e criativo e capaz de superar qualquer situação. No livro de Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando você deixa gerar um filho, não se mova do lugar. Você precisa permitir que o Espírito de Deus gere em você esse DNA. Nós, como filhos, às vezes, nós somos levados a passar por situações de aprendizados, amadurecimento. Mas há um espírito de escravidão que quer escravizar as nossas vidas. Muitos não têm um relacionamento íntimo com o Pai. Por quê? Atrás deles há um espírito de escravidão. E esse espírito de escravidão, ele traz consigo um outro espírito que é o do medo. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo nos leva à família de Deus. Então, chamamos Abba Pai. E esse medo, ele vai embora, ele se vai. O medo, ele faz você correr para os desafios da vida. Por exemplo, quando uma pessoa tem problema no casamento, divórcio, quando tem problemas financeiros, eles vão à falência. Isso é um resultado do espírito do medo. Lembre-se,
que se você tiver executado o medo, ele vai prosseguir na sua vida. Mas a questão é, o que mais vai vir mais vezes ou mais difícil? O espírito do medo irá paralisar e parar de agir. Se você não responder o que a Bíblia ensina, então ele continuará a ser um escravo. Este tipo de pessoa nunca vai fazer nada na vida e está sempre pensando no que os outros vão dizer. Mas é melhor pensar sobre o que Deus vai dizer a seu respeito. Você não nasceu para ser um covarde, nasceu para lutar e vencer. Mas quantas das vezes você foi roubado? Quantas coisas te foram roubadas por causa da escravidão? Quantas coisas fugiram do teu controle por causa do espírito do medo? Você nunca será livre se não cobrir a sua vida e se você também não abrir a sua boca e declarar que, como filho de Deus, você está livre dessa escravidão. Porque cada filho ou filha que está lutando contra a escravidão em qualquer área da sua vida, tomar essa decisão hoje de ser livre é muito importante. Por isso, tome esse passo, saia dessa escravidão e vá, rompa para você se tornar um filho de Deus. Deseje ser livre, queira ser livre, deixe de ser escravo e recebe o espírito de doação. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Quando você ora e clama, Abba Pai, até o espírito de doação, ele vem e ele te cobre. Portanto, o medo é uma escravidão. O medo é assombroso. Você precisa receber o espírito de doação. Então você vai desfrutar de todas as promessas de seu Pai, o nosso Deus, que é vivo e eficaz. Deus abençoe. Here we are, standing in your presence.